Vamos abrir nossas Bíblias. Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Atos 2, 1 a 4. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala ao nosso coração sempre, e continues, ó Deus, a nos edificar. Ilumina-nos, pois sem a iluminação do Teu Santo Espírito, não passa de um texto, não passa de uma interpretação. Nós queremos mais que isto, queremos transformação e vida, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Igreja de Cristo. Quando você pensa em igreja, normalmente nós temos uma visão um pouco diferente e errada do que é a igreja. Primeiro, às vezes nós confundimos igreja com templo. Na verdade, o templo é o local que a igreja se reúne para adorar o Senhor. Às vezes também usamos dizer que uma denominação é uma igreja. Então vamos aqui. Igreja Presbiteriana do Brasil, só para você ver a diferença. Só na Igreja Presbiteriana nós temos Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Unida, Igreja Presbiteriana Reformada, Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Presbiteriana Renascer. Isso que eu sei. Igreja Batista você tem muito mais do que eu citei aqui. Assembleia de Deus nem se fala, é ministério, ministério e ministério. E tem alguns nomes também interessantes. Por exemplo, Igreja Presbiteriana... a presbiteriana é o costume. A Igreja sem nome. Porque alguém disse, eu não quero placa, então a minha igreja é sem nome. Aí pegou nome, sem nome. Qual igreja eu sou? Igreja do sem nome. E assim pegou a Igreja do sem nome. Mas tem alguns nomes exóticos, eu vou citar alguns para vocês. Eu não me lembro mais do que o Natanael falou, mas a igreja, alguma coisa, Jesus Cristo em chamas. Bom, estranho. Outro nome exótico é Igreja Pentecostal Barranco Santo. Tem. Igreja Pentecostal Cuspe Santo. Tem. Igreja Pentecostal a serpente de Moisés que engoliu as outras. Tem. E vou falar uma aqui que eu não quero fazer parte dela. Igreja Pentecostal Jesus vem e você fica. Tem também. Quando nós pensamos em igreja, nós não podemos misturar com denominação, porque igreja está nas denominações. Aí nós usamos a expressão igreja visível e invisível, só para a gente ter uma noção do que é isso. Então a igreja visível são as denominações. E a igreja invisível é a igreja de Cristo que está no meio das denominações. Porque nem todo mundo que está na igreja é a igreja de Cristo. Nós precisamos definir isto e entender isto. O texto lido trata da descida do Espírito Santo do Pentecostes, e é o cumprimento aqui da promessa de Jesus em Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles então, entendendo isso, vão para Jerusalém e ali ficam aguardando justamente esse manifestar de Deus, porque Deus Pai definiu, decretou, enviou a seu tempo o seu Filho, que foi assunto ao céu para que o Espírito Santo viesse e então ficasse no nosso meio até o dia da volta do Messias. Lembrando que o Espírito Santo na vida da igreja é o penhor, ele é a segurança dos santos. É por isso que uma vez convertido, salvo para sempre, porque quem garante a nossa salvação é o Espírito Santo de Deus.
Eles estão ali reunidos e cumpre-se então o dia, o propósito e o mandato de Deus, e de repente, aproximadamente 120 pessoas, houve um grande barulho. E ali diz que de repente aparecem sobre as pessoas línguas não de fogo, mas como de fogo sobre as pessoas. Cada uma recebe então essa manifestação. Todos ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eu preciso identificar para vocês aqui a diferença da língua aqui de Atos para a língua que se fala hoje como língua estranha. Essa é uma diferença muito grande. Por que razão? Porque essa língua falada aqui, falada em público, é uma língua que transmite uma mensagem, e esta mensagem atinge várias nacionalidades ou idiomas diferentes ao mesmo tempo. Enquanto ele falava em línguas, as pessoas ouviam nos seus próprios idiomas. E para você diferenciar também, eu não estou dizendo que não haja o dom de línguas, mas eu quero dizer para você o seguinte: para que aconteça a manifestação da língua em culto público, existe uma regra pela palavra de Deus, e que o apóstolo Paulo diz que no culto público tem que ser 2 pessoas, no máximo 3, uma de cada vez, e tem que haver quem interprete. De outra sorte, não fale. Só para esclarecimento. Mas o que isso tem a ver com a igreja de Cristo? Eu fico imaginando, eu falei para o Senhor hoje: Senhor, queria estar lá nesse dia. Deve ter sido um dia maravilhoso, deve ter sido um dia glorioso. Cheio do Espírito Santo, a igreja agora fortalecida na presença de Deus. Quando o Espírito Santo desce, é derramado sobre alguém, 2 coisas importantes acontecem. Nós temos, na verdade, 3 coisas. Nós temos o derramamento do Espírito Santo sobre Maria, gera Jesus, nasce Jesus. Nós temos o derramamento do Espírito Santo sobre Jesus, depois do batismo, e nasce o ministério de Jesus. E nós temos o derramamento do Espírito Santo sobre 120 pessoas, e nasce a igreja de Cristo. Para que a gente possa entender o que é a igreja de Cristo, nós precisamos detectar aqui, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, que nós estaremos além do texto lido. Eu queria que você pensasse comigo aqui algumas coisas importantes. A primeira lição importante que aprendemos e podemos afirmar, que para ser a igreja de Cristo, ela tem que ser gerada pelo Espírito Santo. Para ser a igreja de Cristo, ela tem que ser gerada pelo Espírito Santo. Pensa comigo. Igreja que nasce por divisão tem sérios problemas. Igreja que nasce por insubmissão tem sérios problemas. A igreja que nasce no poder do Espírito Santo, essa é a igreja de Cristo. O Espírito Santo desce e a igreja está então como que edificada, mas lhe falta alguma coisa a ser então instalada ou instaurada. E o Espírito Santo chega e dá vida à igreja, para que a partir desse momento o Evangelho seja proclamado por todo o mundo, os 4 cantos do mundo. Então, quem possui a igreja é o Espírito Santo de Deus. Ele é o Senhor da igreja. E quando ele gera a igreja, então ele gera uma igreja realmente cheia. Todas as vezes que há manifestação do Espírito Santo, a pessoa fica cheia do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo quer dizer então que as nossas atitudes são direcionadas pelo Espírito Santo. Só você olhar aí, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Não é uma questão pessoal. Eu quero o dom de... Não, os dons são direcionados pelo Espírito Santo de Deus. A igreja gerada pelo Espírito Santo de Deus, ela é governada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não fico muito triste quando dizem que a Igreja Presbiteriana do Brasil não tem o Espírito Santo. Eu aprendi isso e fiquei muito feliz. Porque, na verdade, é o Espírito Santo que tem a Igreja Presbiteriana do Brasil. É Ele que a governa. É Ele que a dirige. Porque cremos
que somos gerados não por uma divisão, não por uma insubmissão, mas fomos gerados pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Isso é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, além de ser gerada pelo Espírito Santo de Deus, ela transcende os limites geográficos. Isso é muito bonito. Significa que Deus não escolheu apenas um povo e separou esse povo e disse: isso aqui é minha igreja. Mas Ele escolheu a igreja dele entre todos os povos. A Igreja de Cristo não se prende a limites geográficos. Quando você olha o versículo 8 ao 11, você encontra: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua, em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Naquele momento Deus estava dizendo: a igreja nasceu pelo Espírito Santo para todas as nações. E aí não tem uma nação de primeiro mundo, de segundo mundo, de terceiro mundo, porque para Deus não existe isso. Para Deus existe a igreja dele, e ela está onde você nem imagina. Hoje li, junto com a minha esposa, uma notícia do reverendo José João, que já esteve entre nós, e ele está num país, eu não me lembro qual país ele está, e ele estava dizendo, mostrando um moço, e aquele moço ele é analfabeto. E ele vai aos pastores e pede instrução, os pastores então ensinam a Bíblia, e ele sai pregando. Eu acho que ele já plantou 13 igrejas, analfabeto, mas cheio do poder de Deus. É porque Deus não está ligado à tecnologia, Deus não está ligado à educação que a nossa nação pode oferecer, Deus não está ligado às limitações humanas, nem à ciência. Deus está acima, e Deus está também para aqueles países menos favorecidos, porque quem age é o Espírito Santo de Deus, além dos limites geográficos. A Igreja de Cristo é gerada pelo Espírito Santo, transcende os limites geográficos, mas também transcende os limites sociais impostos por uma sociedade capitalista. Quantas pessoas pensam que o Evangelho é só para um grupo? Quantas pessoas pensam que o título faz o pastor, que o título faz o missionário, que o título faz o membro da igreja? Quando nós olhamos aqui, amados irmãos, nós vamos deparar no capítulo 4, no versículo 13, os irmãos Pedro e João dizendo, ao ver a intrepidez de Pedro, melhor, não eles, mas aqueles que estavam ali, as autoridades dizendo sobre eles, Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Homens iletrados, mas cheios do poder, porque a Igreja de Cristo, ela não está para aquele que carrega e ostenta uma posição, mas ela está para aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que oram, aqueles que buscam a Deus, aqueles que são tocados por Deus, que são regenerados pelo Senhor, e aí então estão cheios do poder de Deus. Quando nós encaramos aqui, nós vamos ver justamente a ação poderosa de Deus sobre todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, Deus vai dizer através do apóstolo Paulo que ele escolheu as coisas humildes deste mundo para envergonhar as coisas exaltadas deste mundo. Ele escolheu os fracos para envergonhar os fortes. Paulo chega a dizer assim: eu tenho um linguajar, eu posso falar, mas eu abro mão do meu conhecimento, da sabedoria que carrego como homem, para falar uma mensagem de poder e graça. É o poder do Espírito Santo que atinge. E este poder, ele é maravilhoso porque ele usa todas as pessoas. Eu citei porque ele está lá no outro país, um país desmerecido,
na visão humana, e Deus o usa lá. E agora posso citar, na pobreza, ele está sempre sendo usado. Já contei, mas tenho que fortalecer o seu coração. Reverendo Ronaldo Lidório chegou numa tribo na Amazônia. E quando ele chegou, o pessoal estava limpando o local e ele, sem saber o que estava acontecendo, 4 dias caminhando mata adentro, e o intérprete então foi procurar saber o que estava acontecendo. Haveria um culto à noite, e ele falou: peraí, mas não tem uma tribo que não foi ainda contactada, como é que tem um culto aqui? E aí aquele moço falou: não, chegou aqui o seu João, um homem da Assembleia de Deus, chegou aqui e pregou o evangelho já há muitos anos, ele mora aqui. Aí eu quero conhecer o seu João. Ele falou: ah, mora ali em cima de um córregozinho, um ribeirozinho, vai lá. E ele foi lá então para olhar, chegou lá, estava aquele homem maltrapilho, vestido totalmente, as vestes desgastadas. Ele estava sentado dentro da sua casa lendo a Bíblia, e quando Ronaldo tocou, bateu a porta e ele veio atender, ele disse assim: eu sou um missionário. E quando ele falou que eu sou um missionário, aquele moço começou a gritar, a esposa dele disse: vem, porque agora chegou um missionário de verdade. E aí o Ronaldo ainda para o sermão e fala assim: agora não sei quem era o missionário de verdade, né? Porque eu estava calçado com rádio, mochila, e ele foi pescando e plantou várias igrejas ali. Aquele homem simples levou a palavra, e aquela tribo agora governada pelo Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus agiu, e a igreja de Cristo, ela está muito acima de um poder social, de um capitalismo como nós vivemos no dia a dia. Infelizmente, hoje o pastor ou o líder, ele é julgado pelo seu terno. Se ele não tiver de terno, ele não é pastor. Se ele não andar no carro com o vidro fechado, de cara emburrada, não é pastor. Se ele andar sorrindo, ele não é pastor. Se ele for simples, ele não é pastor, ele não tem autoridade. Mas aqui está muito claro, o poder do Espírito Santo age na vida dos incultos e também dos cultos, não há limite. A igreja de Cristo é gerada pelo Espírito Santo de Deus, ela se expande a todas as nações, e ela não tem um limite social, capitalista, imposto para a sociedade pervertida. Para finalizar, a igreja de Cristo, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus, transcende os limites geográficos, transcende os limites sociais, e também transcende o limite do egoísmo medroso que toma conta do coração do crente que vive uma vida mais ou menos na presença de Deus. Quando nós deparamos com esse texto, e os irmãos ali estão pregando o Evangelho, quando nós olhamos no capítulo 4, o versículo 19, 20 e 21, nós encontramos a seguinte expressão: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então eles são agora soltos, porque no versículo 18, eles chamam, ordenam-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus, e ameaçam. E a oração desses homens não é uma oração em dizer assim: ó Deus, Tu és soberano, então dá-nos proteção, não deixe esse povo bater na gente não. Mas a oração deles é assim: ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus filhos intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Nós queremos coragem para pregar a palavra de Deus. Nós não queremos vida mansa, nós não queremos vida boa, nós queremos coragem para pregar a palavra de Deus. E quando nós vamos seguindo aqui o capítulo 5, eles são presos novamente, e eles vão dizer: nós somos testemunhas desses fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou
aos que lhe obedecem. Mas no versículo 40 em diante, chamando, porque estão presos novamente, então não acham mais o que fazer, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Anteriormente só ameaçaram, agora os açoitaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido dignos de sofrer afrontas por esse nome, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a palavra de Jesus Cristo. Isso é a igreja de Jesus. Eles são açoitados, eles estão machucados, mas Deus ouviu a oração e Deus então atende e lhes dá coragem de pregar a palavra, seja onde for, seja a qual for a circunstância. Eles estão pregando a palavra, eles são agora afrontados, eles estão agora machucados, mas o que eles fazem logo em seguida? Eles saem pregando, ensinando a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse, e Mateus registrou isso no capítulo 16: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É necessário, irmãos, saber que nós também sofremos por Cristo. Aos Filipenses capítulo 1, versículo 29, Paulo vai dizer assim: e nós recebemos a graça de padecermos por Cristo e não simplesmente de crermos nele. Eles se sentiram felizes por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo Evangelho. Agora, irmãos, eu vou perguntar a você, qual é o seu limite? Você faz parte da igreja de Cristo? Você julga a igreja pelo o seu status no contexto de cidade, ou de estado, ou de nação? Você julga a igreja por um contexto social da pessoa? Você julga a igreja de que forma? Qual tem sido o seu limite, por exemplo, de testemunhar o Evangelho? Tem muitas pessoas que têm vergonha de Jesus. Tem muitas pessoas que têm medo de perder o seu sustento. Tem muitas pessoas que têm medo de dizer para o mundo: eu sou de Jesus. Tem muitas pessoas que têm medo de perder a amizade. Tem muitas pessoas que têm medo de perder o emprego. Tem muitas pessoas que não têm coragem de dizer ao mundo: eu pertenço a Jesus, eu sou de Jesus, eu sou testemunha de Jesus, e Ele pode mudar o mundo, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode transformar o seu coração. Eu quero dizer para você que, como igreja de Cristo, o Espírito Santo pode lhe dar coragem para pregar o Evangelho, para ser diferente.